Vamos lá, meu povo, vamos encher essa plataforma com a palavra do Senhor. Senta o dedo aí, curte, compartilha, republica. Vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Então vamos entender aqui, no versículo 20 de Provérbios 4 diz assim, ó: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. O que é as minhas razões? Nós olhamos a vida às vezes de um jeito. As coisas para o homem natural não são exatamente como o homem espiritual deve de agir. Porque para o homem natural é normal casar, descasar. É normal mentir, ter vícios, prostituir. Mas para o homem espiritual tudo isso é anormal. Por quê? Porque Deus rejeita todas essas coisas. Se Deus rejeita é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Qual é o pai que quer o mal para o filho? Se o seu filho sair para o meio da rua agora, você vai lá e repreende. Você agarra ele, você coloca para dentro da sua casa, para dentro do seu automóvel, dependendo do local onde você estiver. Chama atenção, dá um beliscão, dá um grito. Mas você repreende seu filho. Por quê? Porque ele estava correndo perigo. A mesma coisa é Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. O que devemos falar, como devemos pensar. É Deus que quer formar. É Ele que quer nos capacitar. Portanto, de maneira nenhuma devemos deixar com que a palavra de Deus se torne frutífera na nossa vida. De maneira alguma. O que acontece aqui? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões. As minhas razões, inclina teus ouvidos. Não é para a minha razão. Se nós analisarmos uma passagem de 2 Reis sobre o Naamã, ele era general do rei da Síria. Ele era o chefe do exército do rei da Síria. Era um general. Tá? O que aconteceu? Foi levada uma moça cativa para servir a senhora de Naamã, do povo de Israel. E Naamã era leproso. Só que a palavra de Deus diz que por ele Deus dera grande livramento aos sírios. O que Deus está dizendo? Por ele. Antes dele se converter, está dizendo que antes de nós nos convertermos, nós vamos receber vários livramentos. Quantos livramentos de overdose eu recebi antes de me converter? Quantas vezes eu bebi exageradamente que eu vomitava, que não tinha mais o que vomitar? Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa às 7 horas da manhã e fui acordar às 5 da tarde. Meus irmãos disseram, eu não sabia nem se tu estava vivo aí. Então assim, ó, quantos livramentos de overdose Deus me deu? Então assim, ó, é Deus quem faz as coisas. E nós não sabemos. Tem coisas que nós não sabemos, que só vamos saber lá na glória. Deu livramentos de acidentes, livramentos de morte, livramentos de doenças, que nós só vamos saber lá na glória. Então assim, inclina as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam teus ouvidos. O Naamã, ele era leproso, e Deus dera o livramento, Deus usava ele, mesmo sem ele ser de Deus, para dar livramento ao povo sírio. Até que chegou um dia uma menina que foi do povo de Israel, levada cativa, e ela chegou e disse, se o meu senhor disse para a esposa de Naamã, estivesse em Samaria, o profeta oraria e restituiria da sua lepra, que era o Eliseu. A esposa de Naamã falou para ele, ele foi lá, falou com o rei deu carta para o rei de Israel, dizendo, chegando a ti este homem, envio para que seja curado da sua lepra, blá, 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 blá. E o rei de Israel, já vem esse rei aí da Síria, porque naquela época as brigas eram físicas, era guerra mesmo. Diz, já vem se procurar a ocasião para guerrear contra mim. Diz que sou eu Deus para curar esse general dele. Quem sou eu? E isto, como Deus trabalha, Deus é perfeito, isso chegou aos ouvidos do Elias, que diz, deixai vir a mim. E não impeçais, porque eu vou mostrar para ele que há homem de Deus em Israel. E ele foi até Elias. E
já de cara cometeu 2 erros. Primeiro, ele chegou diante da casa de Elias e não quis descer. Mandou o seu escudeiro lá falar com Elias. O Elias pegou e disse para ele, arrogância com arrogância. Elias pegou e disse para ele, vai dizer para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, que ele vai ficar purificado da sua lepra. O que ele disse? Eu achei que o homem de Deus ia sair e ia me impor as mãos e me restituiria da minha lepra. Foi o que o Naamã disse. O que está dizendo aqui? Não aparta filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam teus ouvidos. Ele não inclinou os ouvidos para a razão de Deus, não, inclinou para dele. Ele achou que ia ser assim, mas não era. Eliseu pegou e mandou ele 7 vezes dar 7 mergulhos. E ele chegou lá, mergulhou, não queria mergulhar. Por quê? Porque as águas do Rio Jordão eram águas escuras, barrosas. Não! Por que eu não vou para Farpar, lá na Síria? Que lá tem águas cristalinas. Só que o Rio Jordão foi a água que mais tarde batizou o Senhor Jesus. Então as coisas não são como nós queremos. Nós temos que inclinar os nossos ouvidos para a razão de Deus. E quase que ele perde a bênção. Porque um dos seus servos ali chegou e disse, mas general, se o profeta te pedisse uma coisa muito difícil, tu não faria? Eu faria. Então o que te custa dar 7 mergulhos no Rio Jordão? Aí ele se inclinou. Ele deu 7 mergulhos. E no 7º mergulho, Deus só curou ele no 7º. Se Deus curasse no primeiro, não. Deus curou no 7º. Às vezes nós temos que ser provados por Deus e temos que ir até o fim para poder ser abençoado. No 7º mergulho, a pele dele se tornou limpa como a de uma criança. Então assim é na nossa vida. Naamã queria se inclinar por suas próprias razões. Eu achei que ele ia pôr a mão e me curar. Mas não era. Era mergulhando no Rio Jordão. E assim é a nossa vida. Temos que inclinar os nossos ouvidos para a instrução do Senhor, para a palavra do Senhor. Assim venceremos, assim prosperaremos, assim usufruiremos de uma vida abençoada aqui. Glória a Deus por isso, prosseguiremos.